Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Depois de tanto tempo sem publicar, divulgar, basicamente entrar no canal, tá? Eu estou de volta para falar sobre cosmovisão, tá? Dá pelo menos uma palhinha do que significa. Eu acho essa matéria muito importante, tá? Para melhorar a sua comunicação, a sua socialização, tá? Para com as pessoas, tanto no meio cristão quanto fora do meio cristão. Tá, então é uma coisa bem interessante. No seminário nós falamos sobre isso, tá? Sobre cosmovisão cristã, e quero trazer aqui alguns conceitos interessantes para vocês. Antes de começar, eu queria falar sobre as alterações do canal. Tá? Antes nós estávamos com o nome Teolog, tá? Que significa ali basicamente o log da teologia. Para quem é da área de TI vai entender, né? A ideia que é você analisar o log da teologia. Na área de TI nós temos o software, né? E nesse desenvolvimento de um software bem desenvolvido, ele gera logs, que nada mais são textos, tá? Aquele doc.txt com diversas linhas dizendo o que está acontecendo no software, o que aconteceu e o que está acontecendo. E o teolog vinha com esse mesmo conceito, tá? De você analisar o que aconteceu no meio teológico e o que está para acontecer no meio teológico. Tá? No entanto, eu tinha um foco extremamente específico para a teologia, mas o público que eu quero alcançar com esse canal é muito mais amplo, tá? Vai além do estudo da teologia em si. Quero falar sobre diversas áreas correlatas, diversas áreas que estão minimamente ligadas à busca pela verdade, tá? E para isso, né, eu optei por alterar o nome, Escola de Pensadores, tá? Esse termo não é para criar uma visão muito alta a respeito do assunto, porque eu não me considero um pensador consolidado que vá treinar pessoas para se tornar pensadores, tá? Eu quero minimamente instigar as pessoas a buscar o conhecimento da verdade em vários aspectos, porque às vezes a gente foca muito na busca da verdade segundo a teologia, tá? Que traz uma visão de mundo um pouquinho mais fechada, ok? Então o que eu quero trazer aqui é falar a respeito do mesmo assunto, que é a respeito da verdade, só que com uma ótica mais aberta, tá? Relacionando outros assuntos que estão acontecendo no dia a dia, ok? Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre cosmovisão, tá? A cosmovisão, ela é interessante porque através dela você consegue melhorar a sua comunicação, tá? A fim de entender um pouco mais ou até mesmo de ter uma certa empatia por pessoas que não conseguem se comunicar muito bem. E isso vai ajudar bastante tanto no meio profissional quanto no meio pessoal, ou até mesmo no meio religioso, dentro da sua congregação, ou da onde você congrega, porque você vai conseguir entender um pouco, né, o porquê que as pessoas às vezes não entendem você, ou até mesmo porquê que você às vezes acaba não entendendo as pessoas, mesmo quando ambos estão falando sobre o mesmo assunto, tá? A cosmovisão, tá? Que é a visão de mundo, ela origina do alemão, tá? Eu vou tentar arranhar o termo aqui, que é cunhado em alemão, que é Weltanschauung, tá? Weltanschauung, não sei se a pronúncia está correta, tá? Welt vem de mundo, Schauung vem de visão, ou seja, uma visão de mundo. Como é que as pessoas constroem essa visão de mundo, tá? Esse viés que você tem ali? Tudo isso é criado com base num conjunto de valores, num conjunto de crenças, de impressões que você acaba tendo quando você vê algo, de sentimento, de percepção das coisas que estão ao seu redor. Então, se você teve uma vida difícil, uma infância difícil, consequentemente você vai ter uma visão de mundo diferente de muitas pessoas, ou de algumas pessoas com que você vai se relacionar, ou de pessoas que veem a vida de uma forma um pouquinho mais otimista, tá? Vamos tangibilizar um pouco. Eu estou aqui com a minha xícara de café, tá? A minha visão de mundo é essa, eu estou vendo a minha xícara, tá?
Essa é a visão que eu tenho da xícara, tá? Eu sei que ela é uma xícara, eu sei que ela tem desenhos, e eu sei que ela tem a alça, e sei que tem café, tá? Porque é eu que estou bebendo. Agora, essa é a sua visão da xícara. Você sabe que é uma xícara porque ela é pequena, tá? Ela tem o formato de uma xícara e ela tem desenhos. Mas você não sabe se ela tem alça ou não, porque até onde você vê, não tem alça, tá? E não sabe também se tem líquido dentro. Ou seja, a minha visão da xícara é diferente da sua visão. E olha que nós dois estamos olhando basicamente para o mesmo objeto, tá? Que é a xícara de café. Beleza. Bom café. Então, essa é o conceito básico da cosmovisão, tá? Trazendo isso agora para um meio cristão, né? Dentro da igreja, dentro do cotidiano, existe também uma ótica de cosmovisão bíblica, tá? Que nada mais é do que a sua visão do cristianismo, da forma de como você foi ensinado, doutrinado. A gente poderia fazer uma separação, assim, não é uma separação o ideal, mas o exemplo que eu vou dar vocês vão acabar entendendo, tá? A forma de como eu aprendi a ser cristão é diferente da forma de como você aprendeu a ser cristão, independente da obra em comum, tá? Independente do item em comum, que é a Bíblia. O mesmo livro de Gênesis que eu tenho acesso, você também tem, tá? E mesmo assim, nós temos visões divergentes a respeito da interpretação de determinados temas. Por exemplo, algumas denominações batizam as pessoas através da aspersão, outros batizam através da imersão, tá? A Bíblia não é específica no método do batismo, ela fala a respeito do batismo, mas não sobre o método. O método, quem definiu ali bem no começo da igreja, tá? Foram basicamente os discípulos que determinaram um certo padrão, tá? Que tornou-se um pouco esquecido. No entanto, cada denominação, ou seja, cada visão optou por algo diferente. Então, esse seria um exemplo de uma cosmovisão, da forma como você enxerga as Escrituras. E eu não vou dizer que isso é bom e também não vou dizer que isso é ruim, eu vou dizer que isso existe, tá? Existem diversas denominações e formas diferentes de interpretar. Isso não significa que todo mundo está errado, tá? E muito menos que todo mundo está certo, eu acredito que não. Mas é importante que a gente entenda que existem essas diferenças e que a gente vai ter que continuar convivendo com essas diferenças, tá? Apesar de que, na sua ótica, a forma de como você traz a teologia, a forma de como você interpreta determinados pontos é a verdade, e a forma de como outras pessoas interpretam é diferente. Mas, indiferente disso, tá? Todos estão em busca de um ideal, que é servir a Deus, tá? Então, assim, de uma forma basicamente escarrada, né? Eu tô raspando muito em cima diante de tudo aquilo que a gente poderia falar de cosmovisão, tá? Entender que cosmovisão é a sua visão de mundo a respeito de como você enxerga as coisas com base na forma de como você percebe, sente, né? O seu sentimento, tá? Até mesmo as emoções, né? As experiências que você tem com Deus, as experiências que você tem com o mundo. Então, uma pessoa que viajou bastante, tem uma visão completamente diferente da pessoa que nunca viajou, tá? São geradas cosmovisões diferentes, ok? Então, uma dica, tá? É você enriquecer, tirar as crenças limitantes e enriquecer a sua visão de mundo, tá? Existem N formas de você fazer isso, seja através de novas experiências, desde viajar, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, dialogar com pessoas diferentes, de diferentes partes do mundo, com culturas, com raças diferentes, enfim, de tudo, tá? A fim de que você aumente, tá? O seu nível de experiência para com as pessoas,
tá bom? Só fazendo uma justificativa, eu falei raça, tá? Não existe distinção de raça entre pessoas, pelo menos até onde eu entendo, tá? Todo mundo somos seres humanos, então exclui essa parte da raça aí, tá tudo bem, ok? Então, assim, enriqueça a tua visão de mundo através de novas experiências, aprendendo novas línguas, por exemplo, entendendo ali as limitações de algumas pessoas, tá? Mas você não precisa se limitar só porque as pessoas ao seu redor estão limitadas a isso, tá? Então, por isso que quando muitas vezes você tenta explicar algo para as pessoas não conseguem entender, porque de alguma forma você tem que transmitir a sua visão de mundo para com essas pessoas, tá? Então, se você está falando da xícara dessa forma, o que você tem que fazer? Você tem que enriquecer a pessoa a fim de entender que, existe isso, e existe isso, e existe isso, formas diferentes, tá? 360 ali do material e também para cima e para baixo, 360. É fundamental, tá? Outro ponto também que me ajuda bastante a enriquecer a minha visão de mundo, principalmente do ponto de vista cristão, é estudar os pontos divergentes, tá? Vou dar um exemplo aqui fora das escrituras, só para você ter uma ideia. Tenho estudado um pouco a respeito da política, tá? Do comunismo, por exemplo. Renato, você se tornou comunista? Não, eu não me tornei comunista. No entanto, eu nem entendo muito a respeito do comunismo. E minha falta de entendimento pode fazer com que eu me expresse mal diante da sociedade, tá? Então, existem muitos termos que são cunhados em diversos meios, tá? Que muitas vezes nós não conseguimos reagir pela falta de conhecimento, tá? Até por isso eu coloquei o nome Escola de Pensadores, porque eu quero te instigar a pensar a respeito das coisas. Renato, eu não sei falar de comunismo e queria falar. Então estude sobre isso, vá na raiz, entenda o conceito, o entendimento, tá? E vá subindo ali. Renato, eu não entendo nada, sei lá, de política, não entendo nada de filosofia, de história, enfim, busque o entendimento antes de mais nada, tá? Um palpite é só um palpite não tem valor, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Busquem, não vou dizer se especializar, porque o fato de você se especializar é muito específico, é se debruçar em algo por muitos anos, tá? E não tem relação, tá? Muitas pessoas se dizem especialistas, mas onde na verdade não tem, sei lá, 50 horas, 200 horas a respeito desse assunto. Então não tem nada de especialista. Um especialista, para realmente dizer, mando bem, manjo do assunto, tá? Vamos ali 10.000 horas debruçado naquilo, tá? E entendendo não só aquilo, mas também as ramificações de determinados assuntos. Então, assim, não estou dizendo para você se tornar um especialista, mas estou dizendo para você abrir um pouco a sua mente, não no sentido de não experimentar algo que esteja fora das escrituras, mas assim de enriquecer o seu vocabulário, enriquecer a sua visão a respeito de determinados pontos, entende? Então, assim, viver como cristão não é viver dentro de uma bolha onde, olha, aqui eu não posso ir, aqui eu não posso ir. Você entende que Jesus, quando ele pregou o evangelho, ele não ficou apenas nas sinagogas. Ele andou entre os pecadores, tá? Então, a visão dele não era simplesmente, eu vou pregar aqui dentro porque é aqui dentro que eu me sinto bem. Ele saiu da sua zona de conforto, tá? Então, ele foi além, tá? Além do que muitos outros religiosos daquela época, principalmente os fariseus, iam, tá? E pela limitação religiosa dos fariseus, eles nunca, jamais alcançariam as pessoas que estavam lá fora, que estavam no pecado, e menos ainda os gentios. Ok, pessoal? Bom, eu acho que eu delonguei um pouco, mas eu acredito que eu tenha trazido aí minimamente o significado, né? O que é a cosmovisão. Isso vai te ajudar a se comunicar melhor, isso vai te ajudar a entender melhor a respeito de como existe essa separação religiosa, né, entre diversas denominações, tá? Não necessariamente você falando que está tudo errado, tá? Mas entendendo as diferenças, tá? Sobre uma ótica um pouco mais branda, mais perene,
para que você consiga se comunicar, se relacionar com todos da melhor forma possível. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.